Sejam todos muito bem-vindos, o papo está on, figura. Hoje a gente vai falar sobre entrevista e eu convidei o Rafael Lamas, que é gerente distrital da Hypera. E olha, gente, a Hypera tá contratando pra caramba, hein? Para falar, a gente estava, na verdade, conversando e eu perguntei para ele, né? Eu falei assim, qual que é a maior dificuldade do neófito, assim, o que você mais sente falta nos processos seletivos? Quando o neófito vai para um processo seletivo, o que você acha que falta, assim? Qual que é o maior erro, ou enfim? E aí ele me citou 2 itens, né, que ele percebe, assim, que são pontos vitais numa entrevista e que fazem toda a diferença. Aí, nós resolvemos trazer esse tema hoje para falar com vocês. Estou mandando o convite aí. Enquanto o Rafael entra, vou pegar água que eu esqueci, tá, gente? Aguenta aí, só um minutinho. Aí, Rafael, chegou? Cheguei. Conta pra gente, assim, também um pouquinho, né, de você, como que a indústria surgiu, né, as casas que você passou para a gente te conhecer, né, rapidamente, para a gente começar a falar sobre a entrevista, que eu acho que a galera vai curtir bastante o que a gente tem para falar hoje. Que bom. Bom, primeiro, obrigado pela oportunidade. Boa noite para todo mundo. Dizer que eu sou assim um apaixonado pela indústria farmacêutica e pela função de propagandista. Foi uma profissão que meu pai atuou há muitos anos atrás, então assim sempre soube que existiu, né? Então comecei a fazer outras coisas até que enfim eu tive uma oportunidade. Fui ser estagiário da MS. Eu trabalhava numa empresa de telecomunicações, a empresa foi vendida para São Paulo. Eu teria uma oportunidade de ficar, mas eu achei que não estava muito aderente naquela época, e aí resolvi sair, participei de um processo seletivo na MS como estagiário, entrei, fiquei 1 ano e pouco, e as pessoas... Você também? Eu entrei de estágio na MS. E naquela época eu falo que assim, as pessoas têm que agradecer muito ao Receita, porque o curso de novos era seletivo, a gente não sabia absolutamente nada e o curso de novos era seletivo. Então, na primeira semana, um monte de gente já foi eliminado e é aquela tensão, meu Deus, tem mais uma semana, será que eu vou passar? E aí entrei, exatamente. Graças a Deus, deu tudo certo, eu entrei, trabalhei 1 ano e pouco, 1 ano e meio mais ou menos como estágio, e aí fui convidado a participar de um processo na Eurofarma. Aí entrei na Eurofarma, era uma indústria que na época era o meu foco, era onde eu queria entrar, entrei na Eurofarma e rapidamente eu quis me desenvolver para gestão. Eu alinhei isso com o meu gestor da época, falei que era a minha ambição, né, me tornar gerente distrital. Então, entrei como propagandista, me desenvolvi na função, busquei tudo que era possível para me desenvolver, até que consegui ser promovido na própria Eurofarma. Então, me desenvolvi como gerente distrital na Eurofarma. Depois da Eurofarma, eu assumi um desafio no Daut, que hoje virou Mega Labs, né? Uma empresa que foi vendida para uma multinacional. Tinha um projeto muito, muito, muito ambicioso, né? E está lá ainda tentando executar todo esse projeto. E agora, por último, estou na Hypera, já vou fazer 2 anos de Hypera, também na função de gerente distrital, atuando aqui em Belo Horizonte. Muito orgulho, vi algumas pessoas da minha equipe aí, a galera tá presente aí. Sejam bem-vindos, equipe. Pois é, tem um pessoal aí, já vi o pessoal dando oi aí. E agora estou na Hypera, já vai fazer 2 anos como gerente distrital, atuando em Belo Horizonte, no Vale do Aço, inclusive estou aqui agora, em Ipatinga, trabalhando. É bom demais, muito bom. Deixa eu te fazer uma pergunta, porque eu tenho falado nas lives praticamente todos os dias dessa semana, porque é uma coisa que acontece muito, eu fico indignada. Qual que é o nível de dificuldade de encontrar bons candidatos aí nessa região? Bastante. Sabe por quê? Porque eu recebo com muita frequência solicitação dos gerentes para profissionais daí, né, de Ipatinga, de Governador Valadares, né?
Os alunos que pipocam daí, né, que não, eu não tenho muitos alunos ali, então eu tenho um, eu mando aí, ele tá bem mais preparado, né, do que... E aí entra, eu fico sem ninguém, eu zero meu estoque, parece banco de sangue, sabe? Graças a Deus, estou muito bem assessorado aqui, né, com o meu time, mas realmente é uma dificuldade. É muito pelo preparo das pessoas e talvez pela falta de acesso em conhecer, e entender e saber exatamente o que é essa função de propagandista, né? O que faz essa função. Então, tem uma certa dificuldade. Alguns laboratórios não têm sede aqui, então as pessoas vêm como setor de viagem, né? O que também dificulta um pouco, mas é uma necessidade. A gente precisa ter pessoas qualificadas em todas as regiões, que é extremamente necessário. E acredito eu que os bons profissionais já estejam todos empregados, né? E aí encontrar pessoas novas no segmento, ali na região, seja um desafio, pelo menos é o que eu sinto com a busca constante de alunos formados, né? Dos meus neófitos sêniors, para fazer os processos. Pois é. E esse preparo, eu te falo, eu vi aí, muitas pessoas falaram sobre falta de preparo nas entrevistas, e isso para mim é fundamental, porque eu acho que tudo começa na motivação. Então, o porquê eu quero ser propagandista, o que me motiva a buscar essa profissão. Então, assim, eu acho que isso é fundamental. E para você saber se você tem aderência com isso ou não, você precisa conhecer essa profissão. E aí tem que entender desse mercado, tem que entender como que é esse processo de venda, né? Quais são os indicadores, o que é mensurado. Como a Pamela falou, é claro que depois que você entra, é que você entende realmente tudo o que acontece, mas é fundamental que você tenha conhecimento suficiente para saber quais são as suas motivações, e se você tem essa aderência também, né? É fantástico. Isso que você promove é fundamental. Como eu te falei, na nossa época não tinha isso, né? Então você entrava totalmente cego, sem saber o que tinha por vir, e agora não. É fundamental que as pessoas busquem esse conhecimento, até para saber o que ela pode esperar dessa profissão e o que essa profissão espera desse profissional, né? Obviamente. Isso, para mim, é fundamental. A gente faz divulgação, né, do nosso trabalho, tudo nas redes sociais, aí a gente, com frequência, aparecem pessoas no suporte assim, ai, meu sonho é ser propagandista, o que ele faz? Pois é. Como que pode ser o seu sonho se você não sabe o que faz? Pois é, não faz o menor sentido. E é uma profissão que gera muita curiosidade, assim, em rodas de amigo, as pessoas perguntam muito, porque é bem particular a maneira, o processo de venda, né? Então, é preciso que se tenha realmente um curso especializado para que se dê todo esse suporte, né? Do que é realmente necessário, quais são as competências, o que está por vir, como é esse processo de venda. Então, assim, é fundamental que a pessoa conheça profundamente aquele objetivo dela, senão fica raso, né? Senão fica vazio. As principais perguntas, né, Rafa, se você não conhecer, você não responde. Né? Então, assim, por que você quer trabalhar nessa empresa? Por que você quer ser propagandista? O que você conhece da função? Né? E poder alinhar, inclusive, eu acredito, e pelo menos eu vejo, oriento dos meus alunos, e eles têm muito sucesso em relação a isso, mencionar os pontos de desafio também. Né? Então, eu quero muito ser propagandista por causa disso, disso. Eu sei que eu vou ter que fazer isso, e talvez isso seja um desafio para mim. Então, eu preciso que você me ajude nesse ponto. Gente, que coisa linda, né? O próprio candidato te falando, Rafa, eu preciso que você me ajude nisso. E não é uma coisa simples, né, de se encontrar. Com certeza. E é o que a gente espera, na verdade, quando o candidato vem, é um candidato, primeiro, extremamente preparado. É um cara que ele sabe o que é um propagandista, ele sabe exatamente o porquê ele quer ser um propagandista, e ele tem certeza de quais são os seus objetivos, né? Ele conhece o seu currículo, ele sabe a sua história, né? Eu acho que isso é fundamental, fazer uma revisão do seu currículo, da sua trajetória profissional, ter orgulho daquilo que está escrito naquele currículo, eu acho que é fundamental, seja
pela sua trajetória, seja pela sua formação acadêmica, pelos seus cursos extras. Então, assim, se orgulhar daquilo que você está apresentando é fundamental e saber que a migração de carreira, né, ela, mesmo que seja dentro da área comercial, mas ela é por uma opção, né? É algo que eu desejo, é algo que eu quero. E eu estou preparado para isso, né? Então, eu acho que isso é fundamental. E depois que você conhece a profissão, eu acho que o que a gente precisa fazer é evidenciar, trazer evidências do porquê eu estou apto a conquistar essa vaga. Eu acho que isso é fundamental. Esse é o grande Exatamente. objetivo. E, inclusive, teve uma das pessoas que respondeu sobre isso, né? Que eu até falei, essa é a fase do currículo, né? Então, é o que vai trazer, o que vai fazer o Rafa olhar o currículo e falar, eu vou chamar essa pessoa, essa aqui eu quero ver. Que são os resultados, né? É isso aí. Então, primeiro colocar estrategicamente dentro do currículo de uma maneira clara, objetiva e palpável, assim, tipo, mensurável, né? Com Não, certeza. cresceu, aumentou as vendas, né? Mas Se eu como? vendo 100 e vendi 101, eu aumentei as vendas, mas quanto que isso é relevante? E o que isso Né? Então, representou, né, dentro do meu resultado? exato, e aí colocar porcentagem. Claro que tem trabalhos que a gente não consegue medir em porcentagem, mas dá para medir de outras maneiras. Então, eu ensino muito isso no curso, né? Nas aulas que eu dou exemplos de regiões do financeiro, né? Que é do administrativo. Inclusive, agora, Rafa, a gente criou um material muito legal que está indo para os alunos na plataforma, que são justamente frases e definições de 4 pontos principais assim de candidatos. Então, o farmacêutico da área da saúde, então as definições que são importantes e relevantes para estar no currículo, para o bancário, né? Que então quem vem da área financeira para tirar o banquês, né? Porque tem todo o linguajar. Então, para adaptar, para quem já é do comercial, como colocar isso lá. E tem mais um que eu agora não me esqueci. Mas a hora que eu lembrar, eu falo. Isso é fundamental. Primeiro, assim, é o case. O case ele tem que partir primeiro no diagnóstico, né? Isso, inclusive, na entrevista, muitas vezes é perguntado, me fale um case de sucesso. E esse case de sucesso, primeiro, ele tem que ter um diagnóstico. Então, eu tinha um market share menor que o meu concorrente. Qual foi a ação? Então, eu diagnostiquei. Agora, qual é a ação que eu implementei? Em quanto tempo e qual resultado eu tive? Então, assim, tem que ser uma cadeia fechada. Isso, no momento da entrevista, isso fica muito relevante, porque demonstra total conhecimento do processo, né? E eu falo que, assim, o conhecimento do propagandista, dentro disso que você falou também, essa evidência de resultados. Então, assim, hoje eu sou bancário, eu preciso ser bom como bancário, né? Como um profissional de finanças. Eu estou pleiteando uma vaga de propagandista. Eu me tornarei bom como propagandista em breve. Mas, assim, dentro do que eu faço hoje, dentro da minha área de atuação atual, quais são as evidências que eu consigo trazer para o entrevistador que me credenciem a chegar lá? Porque, assim, se eu sou bom no banco, muito provavelmente eu serei bom como propagandista. Se eu tenho aderência a isso, se eu conheço, se é algo que eu quero e é o meu objetivo. Então, assim, não importa a área que você está atualmente, você tem os seus números, você tem os seus resultados, você tem as suas análises, você tem tudo isso muito bem claro do que você faz hoje, evidencia isso nesse momento, que fica claro para o entrevistador que você é capaz de resolver dentro da sua área de atuação. Então, assim, isso para mim é fundamental deixar claro, dar evidências, trazer evidências para o recrutador do quanto você resolveu na área que você estava. Então, isso para mim é fundamental, independente da área de atuação. Se é comercial, se não é, se é banco, se é carro. E uma coisa que é legal, a partir do momento que você conhece também a função propagandista, você pode começar a perceber também similaridades dentro daquilo que você faz hoje. Eu vendo carro, eu preciso estudar a ficha técnica do carro para poder passar credibilidade ao cliente.
Isso para mim é fundamental, tem uma certa similaridade. Eu preciso conhecer, eu preciso estudar, eu preciso praticar. Então, você começa a atuar como propagandista, mesmo antes de ter essa função propagandista, né? Então, isso vai te dar também segurança. Falaram aí, né, que às vezes a pessoa está insegura na entrevista e a insegurança pode estar associada à falta de preparo, né? As pessoas têm mania de falar assim, eu tô acostumado com pressão e meta. Não, né? Se você vem da área comercial, você tem que estar acostumado mesmo com pressão e meta. Agora, assim, como que você lida com isso e como que você mensura suas metas, como que você atinge as suas metas, né? E como que você lida com tudo isso, que é um diferencial. Você sabe que tem uma coisa assim que eu até eu me questiono intimamente, eu vou abrir isso para vocês agora. Quando a pessoa fala assim, tô acostumado com pressão, eu tô acostumado com pressão. Por que será que essa pessoa precisa ser tão pressionada para a ponto de se acostumar? Pois é. Você já tinha parado para pensar nisso? Teoricamente, eu não preciso me acostumar com pressão, né? Porque eu tô me antecipando, a tudo. Esse seria o mundo perfeito. Não precisa ficar sendo empurrado. Pois é. Se eu já acostumei com a pressão, é porque eu estou sendo empurrado o tempo todo e nem percebi. Exatamente. Será, né? Então, assim, a gente sabe que tem gestores que só funcionam assim. Então, qualquer coisa que ele vai te falar, por mais que você esteja entregando resultado, vai ser na pressão, né? Isso é perfil. E tem outros casos que eu acredito que essa pressão seja justamente porque ela é necessária. Então, analisa aí esse ponto. E uma coisa que eu queria fazer, um gancho que eu queria puxar, Rafa, do que a gente está falando, é o fato de você, quando conhece a profissão ou quando se prepara, se especializa, você pode usar isso em todos os setores da sua vida antes mesmo do sim chegar. E eu estou emocionada aqui com o Emerson Chiquim, ele é de Cascavel, farmacêutico, e ele acabou de escrever aqui, Lilari, após o curso de vocês, hoje eu recebi a segunda promoção na empresa que eu trabalho. Gratidão, e agora rumo à indústria. Então, olha que coisa mais linda, o curso mesmo não sendo, né, específico para isso, pôde ajudar ele mesmo antes, né, da entrada, e eu acredito piamente que para o Emerson é só uma questão de tempo mesmo, porque ele é enfim, né, ele se mostrou muito bem no curso, desenvolveu tudo muito bem, e não é à toa, né, porque olha que ele está usando tudo que ele conseguiu, ele adaptou para a rotina dele. Então, Emerson, obrigada por dividir isso com a gente agora. Parabéns, é isso aí. Eu acredito muito nisso. Eu acho que assim, a gente precisa fazer o melhor na condição que a gente tem, até que a gente tenha condição melhor para fazer melhor ainda. Então, assim, eu vou fazer o melhor aonde eu estou, até que eu consiga ter condição de fazer melhor aonde eu quero estar. E esses insights, porque assim, a propaganda médica, ela é muito particular. Dentro de todas as áreas comerciais, porque, por exemplo, se eu quiser contratar um seguro, eu procuro um especialista em seguro, né? Ele vai me dar uma aula de seguro, de todas as opções que eu tenho, e aí eu vou escolher dentro dessas opções o que é melhor para mim e vou fechar esse seguro. No caso do propagandista, o especialista é o médico. O médico é o especialista. Então, eu tenho que ter conhecimento adequado, eu tenho que me dedicar muito para esse conhecimento adequado, eu tenho que ter um posicionamento muito assertivo dentro do consultório, e é claro que eu tenho também que prezar pelo relacionamento, né? Um relacionamento baseado no profissionalismo. Então, assim, é muito particular, é um ambiente de total conhecimento, de estudo contínuo, né? E fazer um curso para ser propagandista eu vi que alguém colocou, vai ampliar a sua zona de conforto. Eu falo sempre que assim, a gente não precisa sair da zona de conforto, porque sair da zona de conforto é desconfortável, né? Mas a gente precisa fazer mais coisas confortavelmente. Então, ampliar a zona de conforto, ela é muito válida, porque você faz tudo com mais segurança, com mais tranquilidade, né? O medo e a insegurança não te paralisa, porque você está confortável em fazer tudo isso. Então, é fantástico, né? É um curso que pode te dar projeção, inclusive, para o que você faz hoje. Aí daqui a um tempo você vai definir, será que eu migro de carreira ou continuo aqui? Porque estou indo tão bem aqui. Você sabe que eu tenho casos, né, de alunos que desistiram da indústria porque foram promovidos por um cargo de gerente regional na empresa que trabalhava, tal. Então,
quando o gerente ligou, porque eu faço essa ponte, né? Quando o gerente precisa, ele me procura e eu separo os alunos que eu tenho na cidade, né? Dentro do que ele me pediu e mando. Eu mandei, o gerente ligou, ela falou assim, eu agradeço, eu vou até avisar ali, mas eu fui promovida, agora estou de gerente regional lá no Paraná, né? Maringá e tal. E eu agora vou ficar aqui. Beleza, né? Pude ajudar de alguma maneira, tá tudo certo. De alguma maneira houve uma contribuição, e isso é fantástico. E quando você se dedica a um propósito, a chance de dar certo ela é muito grande. Então, assim, o que todo mundo precisa, se a gente está falando aqui para um público de neófitos, de pessoas que estão buscando ingressar na indústria, eu acho que esse propósito é fundamental, esse objetivo ele tem que estar claro do porquê que eu quero isso. E o que eu faço hoje? Então, assim, comece a anotar, comece a colocar no papel, igual você falou, né? No currículo, quais são os seus resultados, comece a anotar quais são os seus cases de sucesso. E uma coisa que eu acho que é relevante dizer, até como dica, quando o recrutador te pergunta algo que você fez, ele quer saber de insights ou de input seu, não algo... o que você fez para bater sua meta? Eu atendi clientes. Então, assim, atender clientes é algo que faz parte do escopo da sua função, né? Não, isso veio da sua empresa, isso veio da sua liderança, é uma determinação que você tem que fazer. Agora, o que você promoveu? O que você pensou de diferente dentro da sua esfera de atuação, levou ao conhecimento do seu gestor e, de repente, isso foi aprovado e gerou um resultado diferente. Então, anotem esses casos, anotem isso, que eu acho que isso é fundamental de ser falado e ser pensado dessa maneira. O que eu transformei, né, dentro do meu ambiente de trabalho, dentro da minha equipe atual, o que eu pude fazer de diferente e que gerou um resultado diferenciado. Não algo que veio da empresa ou não algo que o seu gerente ou sua liderança, né, solicitou que você fizesse. Algo que partiu de você. Isso demonstra uma competência muito importante. Exatamente. E eu sempre falo com os meus alunos, né? Você tem que pensar o que a empresa ganhou em ter você lá. O que a empresa ganhou, né, em ter você? O que você ofereceu para ela? Porque muitas vezes quando a gente fala em resultado, a pessoa fala assim, aprendi a lidar com o sistema XPTO. Tá bom, mas a empresa não ganhou com isso, né? Quem ganhou com isso foi você. Então, o que foi que a empresa ganhou? Qual foi a reciprocidade? Teve lá. E eu gosto muito do método SARA, né? Que eu acho que fica fácil por ser um nome comum e uma sigla muito fácil de associar e que ajuda nesse roteiro para ser mais objetivo na entrevista. Porque uma coisa que eu prezo muito com os meus alunos, Rafa, é de não desperdiçar o tempo na entrevista. Né? Se é meia hora, você tem 10 perguntas para fazer, a pessoa se enrola toda para responder uma, você perdeu um terço só para... Você não conhece, você não consegue conhecer o profissional. Então, objetividade, que eles alinham as respostas para ser em 3 minutos, no máximo. E aí o SARA vai ajudar a organizar o racional. Então, o que é a SARA? SARA é a situação que você estava vivendo, a ação que você tomou frente a essa situação, o resultado que você obteve com essa ação e o aprendizado de tudo isso que você fez. Então, uma maneira simples, objetiva e completa de você levar para o recrutador ou para o gestor o que é que você fez, tanto de positivo quanto de negativo, porque a gente muitas vezes tem que falar de cases negativos, né? Uhum. E o aprendizado disso, ele talvez seja ainda mais relevante do que um case de sucesso. Exatamente. Eu acho que é fundamental. Gostei da dica aí, vou aplicar o SARA. Fica à vontade, pode aplicar a SARA. Pois é. E é fácil, né? Ficou simples, né? Muito, muito fácil, muito simples. E esse dinamismo que você falou, para mim, é fundamental. Eu acho que a entrevista ela precisa ser objetiva, as respostas elas precisam ser claras. Por isso que eu falo que às vezes é um detalhe pequeno, mas que às vezes mina o profissional na hora
da entrevista, ele não conheceu o currículo, ele não estudou o currículo, ele não consegue responder nem de forma cronológica quais foram as experiências profissionais que ele relatou no currículo, entendeu? E aí isso vai gerando... peraí, esqueci. Não, porque primeiro eu fiz... Não, aí a entrevista já começa a caminhar para um lado que fica muito, muito difícil de dar prosseguimento. Então, assim, dinâmica na resposta, objetividade, segurança naquilo que você está falando, né? Como você bem disse, mentir na entrevista está fora de cogitação. Então, assim, você tem que falar a sua verdade, e se é a sua verdade, você tem que falar ela com credibilidade, com objetividade, né? Então, assim, as minhas metas, a minha experiência é essa, aqui eu fiz isso, aqui eu fiz aquilo. E uma das coisas que, apesar de necessidade de dinamismo, existem algumas dicas também que eu acho que é importante para que você também não se limite a responder exatamente o que foi perguntado. Porque é bom que você traga novos conteúdos. Poxa, você tem cases de trabalho em equipe, você tem cases que ainda não foram abordados, então, de repente, dentro de uma pergunta, você consegue introduzir esse assunto e dar uma, duas respostas, mas de forma dinâmica e objetiva dentro daquele contexto que estava sendo falado. Isso também eu acho que é bom, porque aí gera interação. Porque aí o recrutador também, aí ele começa a se interessar pelo assunto, ele sente a necessidade de fazer uma pergunta adicional, e isso vai gerando uma conversa agradável, né, de como uma entrevista tem que ser, a tensão e o nervosismo vai baixando, né, e aí começa a virar um clima bem amistoso, e a chance do profissional ter sucesso, ou pelo menos seguir no processo, ela é muito grande, né? Daí para frente, quais serão as novas etapas e os critérios, a gente não sabe. Mas a chance de, nesse primeiro contato de entrevista, as coisas funcionarem, torna mais relevante, né? Com esse dinamismo, com essa atitude positiva, com essa objetividade, falando corretamente, com uma boa oratória, né? Num tom de voz adequado. E às vezes eu brinco muito que às vezes você oscila, né? Quando você vai falar algo mais... e aí você oscila, volta, um tom adequado, sem estar muito sisudo, né? Tentando trazer aquilo ali para um ambiente bem agradável. Eu acho que isso torna a entrevista assim, fantástico para ambos, né? Porque para quem está entrevistando também, tem ali um fator de, né? Tem um nervosismozinho, tem uma dificuldade, você está ali mexendo com o sonho das pessoas, né? Então, assim, é legal que isso fique num clima bem agradável. Eu, particularmente, gosto muito. Sem dúvida, porque quando você vai preparado, você já antecipou uma série de coisas que provocam desconforto. Então, a chance de você chegar tranquilo, feliz, né? Eu sempre gostei de entrevista, eu sou nerd, eu sempre gostei de prova. Fala para mim que você vai me dar uma prova, eu vou amar. Nerd, assim, nível hard, enfim. Então, assim, eu gostava de entrevista, porque eu tenho essa empolgação para falar das coisas que eu fiz, né? Tenho orgulho da minha história, das coisas que eu fiz para conquistar, o que eu conquistei. Então, eu sempre gostava, eu ia sempre feliz. Eu sou assim, eu falo rindo, né? É muito difícil não falar rindo. E levar isso, esse tom de leveza, ajuda muito. E se você está preparado, você já sabe o que vai... As principais perguntas, você já está confortável com as respostas, né? Não estou falando assim de decorar uma resposta padrão para tudo, não. Mas você já está confortável, aquele conteúdo está presente ali para você usar da melhor maneira. Não adianta eu, como recrutador, tentar te dar esse clima, né? Tentar te passar tranquilidade ou te deixar confortável no ambiente da entrevista, se você não estiver preparado. Se você não sabe o que dizer, se você não sabe o que responder, se você não conhece a sua história, se você não sabe os motivos que te levaram a estar ali, aí, obviamente, o clima ele acaba, né? E aí, obrigado e até a próxima, né? Se Deus quiser. E às vezes é um bom profissional. Às vezes é um excelente profissional, mas não conseguiu evidenciar isso ali. Né? Então, é isso que eu acho que assim, é o que as pessoas precisam se ater. Porque às vezes é o que você falou, às vezes é um bom profissional, mas ele não consegue dar evidências do quão bom profissional ele é. E é um processo seletivo. É um processo seletivo que é uma seleção que pode ser baseada por detalhes. Às vezes o cara tem um bom currículo, ele tem uma boa história,
mas ele não conseguiu trazer dados, ele não conseguiu trazer evidências, ele não conseguiu trazer números, ele não sabia qual era a meta, ele não sabia quanto que ele atingiu no mês passado, ele não sabia quais são os principais produtos, né? E aí isso te dá uma insegurança. Pô, será que ele vai conseguir? Você imagina na indústria farmacêutica, com tantas classes terapêuticas, com tantos produtos, com tanto lançamento, é um mercado extremamente concorrido, né? Então, assim, a gente briga por 0,1% e faz festa, estoura champanhe, comemora, porque a gente conseguiu 0,1% de crescimento. Então, assim, é um mercado extremamente competitivo e fatiado. Então, a gente precisa de pessoas que vão conseguir levar essas missões e esses objetivos das empresas à frente, né? E se a pessoa não demonstrar preparo para isso, porque ela vai receber, depois que ela entra, ela vai receber o acompanhamento de um gerente distrital, sei lá, 1, 2 vezes no mês, para contribuir ali no desenvolvimento dela, mas na maioria das vezes ela vai estar sozinha. Então, as oportunidades, os insights, as avaliações, os KPIs, né? Aí DDD, MDTR, marketing de receituário, isso tudo ela vai ter que ter na ponta da língua, porque na maioria das vezes ela vai estar sozinha, né? Então, assim, tem um profissional aqui, tem um profissional aqui. Qual é o mais importante? Qual tem mais peso para o meu portfólio? Aonde eu vou primeiro? Então, são decisões que, é claro, a pessoa vai ter acompanhamento, né, para esse desenvolvimento, mas ela precisa, no momento da entrevista, evidenciar que ela é capaz, que ela é um profissional que ela traz relevância, que ela conhece os números. Eu falo que eu estava assistindo uma live sua, alguém te perguntou sobre outros cursos que poderiam fazer além do Receita, né? E aí você falou curso de Excel, que eu acho fantástico, e indicadores também assim, essencial. Hoje, principalmente com a pandemia, com toda a aceleração, né, do mercado, você imagina que a gente está prestes a viver a aceleração da pandemia sem pandemia, né? Com a vacina chegando, com todo mundo vacinado, nós tivemos uma aceleração de mercado, de algumas tendências, e depois nós vamos tirar o fator pandemia. Então, nós vamos conviver com a aceleração da pandemia sem a pandemia. E o que o mercado pede hoje são pessoas estratégicas, são pessoas estrategistas, né, que conseguem rapidamente entender as oportunidades e colocar isso em prática de maneira assertiva, efetiva, né? O mercado farmacêutico é um mercado de grandes regulamentações, né? Então a gente tem muitas travas, né, nesse processo de venda. Então, assim, a gente precisa usar da criatividade, a gente precisa ir além, mas não pode, em momento algum, ferir o compliance, né? Então, exatamente, assim, é um desafio. Então, a gente precisa de pessoas estratégicas, a gente precisa de pessoas criativas, pessoas desenvoltas, né? E pessoas preparadas para assumir essas oportunidades, né? E essa é uma necessidade tão presente, né? É uma coisa que, para mim, na minha visão, e que eu provei para mim mesma ao longo da minha carreira que é importante, que eu fiz questão, sabe, Rafa, de colocar tudo isso no curso. Então, a pessoa, ela vai desenvolver um case, ela vai conhecer os KPIs, né? Os KPIs, os KPIs. Ela vai sair daqui sabendo tudo isso, porque a gente tem um case de território completo em que a pessoa precisa entender o que está acontecendo, entender quais são os concorrentes, quais são os médicos mais relevantes para o negócio, vai entender quais são os produtos que ela pode escolher ali para fazer ação, vai receber uma verba, vai precisar dividir essa verba entre médicos e PDV, vai ter que descrever o que vai fazer com cada real da verba, né? Para quem que ela vai fazer, como que ela vai fazer. Então, assim, a análise estratégica vida real aí o que você está falando. Vida real. É vida real. Inclusive, é um case real, de um território real, que eu fui presenteada com essa informação, né? E aí eu montei a estratégia, montei os VAs, tudo. Tem VA também aqui, viu? Tem VA, tem roteiro, tem a semana inteira de médico com horário tudo maluco para montar roteiro, tem. E só tem uma solução, se errar uma, você não vai. É tipo um quebra-cabeça. E aí o aluno, ele sai
com a capacidade de fazer tudo isso, de pensar estrategicamente, de verificar, de analisar. E é o que eu falo, eu não tenho certo e errado no case, tem o que você pensou em cima disso. Então, vai valer, né? Qual que é a estratégia que você bolou? Se você escolheu produtos diferentes do que eu escolheria, não quer dizer que está errado. Qual que foi a estratégia? Me convence, né? E que isso vai trazer resultado. Então, beleza. Eu te falo que os seus alunos, eles saem na frente, porque, assim, isso é um diferencial e tanto. Porque aonde você vai ter acesso a isso? Ou você já está dentro da indústria, ou você precisa conhecer isso. E aí eu te falo que é um diferencial enorme, porque são muitas informações. Depois que você entra, são muitas informações. E algumas coisas você não consegue prever. Qual indústria ele vai entrar, que tipo de produto, né? Então, isso tudo ele só vai descobrir quando ele receber o sim. E isso já é um volume de informações enorme. Se você já consegue eliminar algumas outras, então, esses cases, MDTR, Year to Date, que você falou aí, né? Market share, demanda, market share. Então, assim, você já está na frente. IMS, você vai gastar sabe tudo. Isso aí. Você vai gastar muito menos energia, você vai conhecer muito mais do mercado e a chance de você se destacar. E assim, você imagina uma pessoa sem experiência que entra e que rapidamente, como a Pamela falou, em 6 meses já consegue se destacar. Então, assim, a chance dessa carreira ser uma carreira promissora e de sucesso, ela é muito grande. E uma dica que eu dou também para as pessoas, eu vi você perguntando para a Pamela também o que mudou, né, em 6 meses. Isso é uma dica que eu acho assim, eu recebi essa dica e repasso essa dica. Porque quando você entra, o volume de informações é muito grande. E aí você gasta muita energia com o básico. Assim, você não sabe onde parar, você tem que arrumar o porta-mala, você não sabe o endereço, você não sabe o nome da secretária. E aí são inúmeras informações e aí você gasta uma energia enorme para resolver o básico. Aí vai passando 1 mês, 2 meses, as coisas vão se ajeitando, 3 meses, 4 meses. E aí lá com 3 meses, você começa a administrar a sua rotina. E aí você já sabe onde parar, você já sabe quais são os caminhos, você já sabe os consultórios, né? E aí você já começa a cumprimentar a secretária porque ela já te conhece, já sabe o nome dela. E aí, gente, é aí que a gente não pode parar. Porque alguns profissionais cometem o erro de parar nessa administração de rotina. Na hora que as coisas se encaixam e pronto, agora eu sou um profissional da indústria. Não, é agora que é a hora, porque você vai parar de gastar energia com o básico, com o mínimo, e você vai ter condição de gastar energia com aquilo que vai te diferenciar, que é a melhor estratégia dentro do consultório, uma análise geral do seu território, de concorrentes, uma roteirização diferenciada. Então, assim, entrem, mas não parem na administração da rotina. É fundamental continuar com esse desenvolvimento para gerar diferenciação, que é o que o mercado pede hoje, né? Pessoas que se destaquem. Então, assim, Exatamente. É fundamental. Acho que a Pamela deve estar aí nesse momento agora, nesse momento onde ela já conhece bem o território, as secretárias, os locais, ela já conhece bastante dos produtos. É agora que é a hora dela se destacar, dela fazer a diferença. Isso aí é muito legal. Sabe uma coisa que eu acho também muito relevante, muito, 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 muito importante, de deixar claro para todos os futuros profissionais, meus neófitos sêniors, ética e comportamento. Então, tenho aula inteira do que não fazer no consultório, desde assim, não falar com a secretária enquanto ela não está no telefone, né? Não sentar se a sala estiver cheia, sabe? Assim, não espalhar as coisas. Então, eu vou até os detalhes, assim, eu vou trazendo tudo, diferença, né? Que eu acho que é uma coisa parece óbvio. Pois aí parece óbvio, mas na correria do dia a dia você acaba cometendo alguns deslizes que, assim, ninguém, né? Se não tiver alguém para te orientar, você só vai aprender na hora que você errar. E alguém te chamar a atenção da pior maneira, né? Que é dentro do consultório, algum desentendimento com o secretário, algum momento de desconforto, né? Então, o próprio médico saindo da sala e falando assim, gente, eu tô atendendo, dá para falar mais baixo? São quando situações que eu já presenciei, inclusive. Pois é. E então, aí, assim, uma coisa que eu tenho que deixar muito clara sempre é a diferença de ferramenta e benefício. Um exemplo que eu sempre falo, tem ticket refeição, tem ticket car. O ticket refeição é um benefício, então você pode gastar ele do jeito que você quiser. Quer levar a família a almoçar no final de semana? Belezinha.
Ticket car é ferramenta. Sobrou dinheiro lá, é da empresa. Não é para você encher o tanque do carro da sua esposa, de quem quer que seja. Isso é da empresa. Não gastou? Volta. Não é benefício. Então, fui pegando todos os detalhes assim, para deixar isso muito claro, para que eles entrem sabendo que se tiver gente fazendo, tá errado. Porque é fácil, né? A gente vê um monte de gente fazendo e fala, então pode. Não pode. Isso tá em qualquer pesquisa que você fizer, você vai conseguir perceber que, assim, a gente está falando aqui de entrevista e as pessoas, elas são contratadas pelas suas competências, mas, infelizmente, elas são demitidas pelos seus comportamentos. E isso, assim, mais de 90% das demissões é por problemas de comportamento. E aí, quando você consegue alinhar tudo isso, você já elimina aí uma pancada de comportamentos nocivos aí, né? Já de cara, de coisas que a pessoa já sabe o que não deve fazer. Então, assim, isso é fantástico. E, às vezes, é um detalhe pequeno, talvez uma falha de comunicação ou um não alinhamento em relação, por exemplo, ao ticket car, e a pessoa faz um uso indevido e acaba se prejudicando por uma bobagem dessa, né? Então, assim, são muitos detalhes e tudo que é alinhado, né, tudo que é conversado acaba ficando bem tranquilo. Mas eu acho importante que os laboratórios têm feito cada vez mais testes de ética no processo seletivo. Então, assim, se a gente não ensinar o que pode e o que não pode, pode ser que fique confuso. É uma profissão muito regulamentada em todos os níveis, né? Assim, é muito cheio de regulações, né? É um compliance muito forte, porque a gente está falando de medicamento, né? A gente está falando de medicamentos e de alguns laboratórios aí, né? Medicamentos, inclusive, de tratamentos né, psicotrópicos. Então, são coisas muito sérias e isso tudo em seu poder, né? Então, assim, você tem que ter essa consciência de que é muito sério, né? Nós somos profissionais da indústria farmacêutica e temos que ter essa responsabilidade e essa responsabilidade social também do benefício que a gente traz à sociedade, né? Então, é gratificante você entrar num consultório médico, né? Não só levar informação para ele, mas também convencê-lo, né? De alguns benefícios que você está levando a ponto dele começar a prescrever para os seus pacientes e ainda sentir a necessidade de te dar um feedback sobre isso. Então, assim, é um processo muito gratificante e muito valioso. E uma responsabilidade social muito grande também, né? E aí entra tudo que você falou. Eu estou no meio de um consultório com pessoas adoentadas, com pessoas cheias de problemas, né? E eu não sei o que essas pessoas estão passando. E eu, apesar de eu estar ali trabalhando, mas eu preciso ter respeito, empatia por esse ambiente e tratar esse ambiente como ele merece, né? Assim, tem que ficar ali com um comportamento adequado, né? Então, assim, é fundamental. Essa responsabilidade também ela é fundamental. Com certeza. Nossa, que delícia, né? Eu tô adorando. O pessoal, tô vendo só nos comentários aqui, todo mundo elogiando muito a conversa. Nossa, incrível. E poder trazer esses dois pontos, né, que são vitais e que com certeza vão abrir a cabeça, né, e melhorar muito o desempenho de quem nos ouviu aqui hoje, né, tanto lá pelo YouTube, né? Obrigado, pessoal, pela presença pelo YouTube. Obrigado por quem está aqui, mas poder trazer esses dois pontos, né, esses dois itens vitais, que é saber falar bem sobre os seus resultados, né, saber vender bem os seus resultados, seja na área comercial, seja não seja, porque a Pamela, por exemplo, ela veio de fisioterapia na UTI, ela nunca tinha experiência comercial, e isso não foi um fator impeditivo para ela, de jeito nenhum. Né? Então, justamente porque ela soube levar na entrevista com maestria tudo que ela tinha para oferecer, mesmo não sendo da área comercial. Ela estava preparada para isso. A gente alinhou, a gente trouxe os pontos principais aí para ela poder levar para a entrevista e se destacar. Tudo bem, eu nunca trabalhei comercial, mas eu sei fazer isso, sei fazer isso, sei fazer isso. Eu tenho isso, que tem muito a ver com a função. Então, veio sim de primeira. Então, estar preparado... Isso tudo por conhecimento, né? Então, assim, ela sabia que ela estava preparada porque ela conhecia muito bem a função. Então, isso é fundamental. Exato. E depois de conhecer muito bem a função... Né? Isso aí. E depois de conhecer muito bem a função, ela soube evidenciar no momento atual dela
o quanto ela poderia acrescentar, né, aonde ela estava pleiteando entrar. Então, esses pontos aí, realmente, eles são vitais. Preparo e evidência. Evidenciar o quanto eu estou preparado para estar apto para essa vaga. Isso é fundamental. Incrível, 2 pontos vitais entregues com maestria pelo Rafa. Obrigada, Rafa, você arrasou. Aproveito a deixa para agradecer, muito obrigado pela oportunidade. Assim como você falou, eu também amo falar da minha profissão, amo contribuir com as pessoas, então, justamente por isso eu escolhi a função de gerente distrital, né, para poder não só contribuir, inspirar as pessoas a atingir os seus resultados, a se desenvolver como pessoas e profissionais. Deixo lá meu LinkedIn à disposição também para quem quiser interagir, né, Rafael Lamas, fiquem à vontade. E muitíssimo obrigado pela oportunidade, estou sempre à disposição, o que precisar, e muito obrigado aí, galera, todo mundo que assistiu, tamo junto. E, Rafa, precisando de alguma coisa, seja de mim, do Receita ou dos meus receitinhas, conta comigo, eu tô aqui, tá bom? Claro, com certeza. Tchau, pessoal. Obrigado. Boa noite. Obrigada. Tchauzinho, gente. Até mais.